Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos de novo a mais este ciclo do Instituto de Altos Estudos, que se inicia precisamente com o início das atividades da Academia das Ciências de Lisboa. Julgamos ser da maior importância e diríamos até no tempo e na hora em que devemos trazer ao conhecimento e à discussão um assunto tão importante como este sobre uma nova ordem mundial, nos tempos em que todos nós temos vindo a viver, com as incertezas, com os confrontos, com tudo aquilo que infelizmente temos vindo a presenciar e, sobretudo, sem sabermos para onde vamos e como é que vamos e o que é que nos caberá a cada um de nós. Portanto, sejam bem-vindos a todos e eu gostaria, antes de começar, agradecer ao Sr. Almirante Silva Ribeiro e ao Dr. Ramos, que sem eles não teria sido possível equacionar e organizar este ciclo, a quem desde já agradeço infinitamente, quer em meu nome pessoal, do Instituto de Altos Estudos e, obviamente, da Academia das Ciências, à qual pertence o Instituto de Altos Estudos. De maneira que temos hoje connosco o privilégio de ter o Sr. Almirante Silva Ribeiro, que nos vai falar sobre o fim da globalização, tal como a conhecemos, uma nova realidade, problemas a superar e eventualidades a explorar. Sr. Almirante, é para nós todos um privilégio tê-lo connosco e tem a palavra, se faz favor, pelo tempo que desejar e no final teremos um breve período de questões que queiram apresentar. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora professora. Cumprimento todos os alunos desta iniciativa da Academia das Ciências, na qual eu tenho o privilégio de participar já pela segunda vez. Neste ciclo eu farei duas intervenções, uma inicial e depois outra na parte final sobre outra matéria distinta desta. Eu quero também agradecer ao meu colega Luís Ramos todo o cuidado que teve em organizar este ciclo de conferências, que certamente permitirá a que quem puder assistir a todas elas enriquecer um pouco os seus conhecimentos e também contribuir para que o conhecimento se aprofunde. Pediram-me para eu falar sobre a globalização. Eu vou fazê-lo, mas antes disso eu gostaria de ter uma breve ideia sobre quantos alunos é que nós temos e quais são as áreas de onde provém, porque isso depois poderá influenciar um pouco a minha intervenção. Não sei se o Luís pode partilhar ou se passamos a palavra a Sr. cada um. Almirante, muito obrigado, muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco. Temos aqui uma audiência que eu chamaria de heterogénea, temos aqui várias pessoas que eu não conheço, mas temos aqui vários alunos nossos, Sr. Almirante. Temos alguns alunos que ainda foram seus, tenho alunos que hoje seguem tanto no ISCSP como no ISCIA os seus ensinamentos que eu lhes vou procurar transmitir. Portanto, temos aqui cerca de 10 alunos nossos, que estão, alguns que são de estratégia, tanto alunos de mestrado como alunos de licenciatura. Depois temos alunos do ISCIA, que também têm conhecimentos de estratégia e de relações internacionais e de ciência política, e temos algumas pessoas que eu também conheço como minhas amigas, mas tanto do meu foro familiar como do meu foro, vá lá, pessoal, e pessoas que eu não tenho prazer de conhecer, mas penso que teremos aqui um ambiente bastante heterogéneo, Sr. Almirante. E temos realmente os nossos alunos que têm conhecimentos de base de estratégia e de geopolítica que poderão ser, obviamente, tidos em conta. Está bem.
Bom, então vamos começar e eu vou-vos falar um pouco da globalização, que é um fenómeno que infelizmente não é bem conhecido. E então em Portugal existe uma ideia um pouco deturpada de que fomos nós que iniciámos a globalização. Eu não concordo com essa apreciação, porque, e depois já vos explico porquê, embora Portugal e a Espanha tenham, evidentemente, dado um grande incremento à globalização. Bom, eu tenho um texto preparado sobre esta problemática, que depois, se quiserem, poderei partilhar convosco, e é sobre ele, que eu vou incidir a minha apresentação. E a globalização é um processo. Primeiro, nós precisamos de perceber o que é a globalização. E é nesse contexto que, para mim, a globalização é o processo de aprofundamento da integração mundial que é fomentada por dois tipos de agentes. Uns, a que eu chamei os catalisadores da aproximação, certamente aquelas pessoas que estudam ciência política e relações internacionais já ouviram falar no catalisador das crises, isto é, aquele facto que despoleta uma crise. Assim também é, no meu entender, na globalização. Tem havido uns agentes que despoletam as evoluções deste processo de integração mundial, e depois existem outros agentes que eu chamo os promotores da dinâmica da agregação. Portanto, há uns que aproximam e depois há outros que são o motor dessa dinâmica de agregação. Para mim, a globalização começou no início da era cristã e atualmente está na sua 8ª fase, e nós, por efeito destes fenómenos globais que temos vivido no nosso tempo recente, nomeadamente a crise da Covid-19 e a guerra na Ucrânia, estes dois fenómenos vão, evidentemente, criar, ou estão a criar, novos desenvolvimentos que vão acentuar as mudanças que já se vinham sentido por efeito da tecnologia e da inteligência artificial na última década, digamos assim. Bom, tendo apresentado este conceito básico do que é, para mim, a globalização e de como é que ela evolui com os agentes catalisadores e com os promotores da dinâmica da agregação, eu gostaria de vos dizer que esta integração mundial, que é a globalização, tem-se aprofundado de forma muito complexa e assimétrica, através de evoluções que ocorrem ao longo do tempo em resultado da aproximação que tem sido catalisada pelos seguintes fatores ou agentes: a religião, o comércio, a ciência, o mercantilismo, a conquista, o império, a indústria e, no nosso tempo, a tecnologia. Portanto, para mim, eu já vou explicar depois como é que isto evoluiu. Evidentemente, depois falaremos quais são os grandes desafios do tempo em que vivemos, que é por efeito da tecnologia e da inteligência artificial. Mas temos que, para lá chegar e percebermos a globalização, temos que fazer esta análise destes catalisadores, porque a cada um deles corresponde uma dinâmica de aproximação, de agregação específica. E a dinâmica correspondente a estes catalisadores, a estes agentes de catalisação, estas dinâmicas são as crenças, as crenças, evidentemente, ligadas à religião, a criatividade ligada ao comércio, o conhecimento ligado à ciência,
os bens ligados ao mercantilismo, a reputação ligada à conquista, as pessoas ligadas ao império, o capital ligado à indústria e a inteligência artificial, como eu já vos disse, ligada à tecnologia. E, portanto, nestas circunstâncias, nós podemos afirmar que os catalisadores da aproximação são as formas de poder prevalecentes em cada fase da globalização. E os promotores dessa agregação, da dinâmica da agregação, são os fatores determinantes desse poder. Portanto, ao longo da minha apresentação, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma análise essencial a um dos três fatores determinantes daquilo que são as relações internacionais e a política internacional. Como vocês sabem, cada ator internacional tem interesses, objetivos e poder. O poder é, evidentemente, a ferramenta, o instrumento que, em função dos interesses e dos objetivos, os atores internacionais utilizam para fazer prevalecer os seus interesses na ordem internacional. Ora, tendo feito este enquadramento, brevíssimo enquadramento teórico, vamos ver então as fases de evolução da globalização. Eu considero que há cerca de 2000 anos se iniciou a difusão das religiões universais pelas áreas civilizadas da Europa, Ásia e África. E portanto, esta difusão das religiões foi ela que se tornou o primeiro catalisador da aproximação mundial, que foi promovida pela dinâmica agregadora das crenças divinas a elas associadas, que influenciou as atividades intelectuais e artísticas naqueles continentes. Estas religiões universais, ao dirigirem as suas mensagens a todos os indivíduos sem distinção, estas religiões, que são a religião budista, cristã e islâmica, transcenderam as características das culturas locais e transformaram profundamente as sociedades antigas. Todos nós vimos que foram as religiões que transformaram. Vejam o que é que aconteceu com o cristianismo na Europa, ou o que aconteceu com a religião islâmica na Ásia e com o budismo no Extremo Oriente. Portanto, foram estas religiões que, ao transcenderem as características das culturas locais, transformaram profundamente as sociedades antigas. Estas religiões partilham com o judaísmo um conceito fundamental, que é o de monoteísmo, adotado nas novas sociedades, mas divergem no aspecto fundamental da representação do divino. E a sua expansão foi algumas vezes conflituosa e levou-as ao contacto com outras crenças como o hinduísmo na Ásia, o confucionismo e o taoísmo na China, o shintoísmo no Japão e o animismo em África. Lembram-se, certamente, quando os nossos antepassados chegaram ao Japão e interagiram com os japoneses e com os titulares, os religiosos do shintoísmo, lembram-se bem o que é que aconteceu a alguns dos nossos religiosos, que foram todos mortos, porque evidentemente que a religião cristã alterava profundamente os princípios de funcionamento da sociedade no Japão, com princípios de vida que eram diferentes daqueles que o shintoísmo preconiza. Bom, a seguir, a disseminação destas religiões universitárias teve um grande incremento quando, no século VII, foram estabelecidas as rotas intercontinentais de comércio. E aqui estamos a passar para a segunda fase da globalização.
São estas redes, rotas e redes intercontinentais de comércio que se tornam o segundo catalisador da aproximação mundial, que depois é promovida pela dinâmica agregadora da criatividade. E esta criatividade é que vai influenciar o desenvolvimento de invenções da porcelana, da pólvora, do papel e dos caracteres de impressão que depois se vão espalhar por todo o mundo. A maioria destes progressos foi difundida a partir da China para o mundo islâmico, através das rotas marítimas e terrestres de comércio da seda. A civilização islâmica estava situada no centro dessas rotas, que ligavam em rede a Ásia, a Europa e a África, tendo a bacia do Mediterrâneo como ponto de confluência. Por isso, dos séculos VIII ao século X, Bagdá viveu uma era de ouro no campo das artes e das ciências, e os comerciantes, ao mesmo tempo, fomentavam a circulação de materiais exóticos e artigos de luxo, como a seda, a cerâmica, a joalharia, o incenso e o marfim, e utilizavam os caminhos dos peregrinos e promoviam a divulgação dos novos modos de pensamento. Portanto, estão a ver, desde já, que esta segunda fase da globalização, ela constrói-se sob a fase anterior. E vai ser assim até à atualidade, como vão ver. A terceira fase, a partir do século IX, do século XI, as trocas de bens aumentaram entre o Império Bizantino, o mundo islâmico e a Europa cristã, apesar das profundas rivalidades que nós bem conhecemos e dos intensos conflitos entre estes três mundos distintos. E distintos porquê? Porque tinham princípios de vida, princípios civilizacionais assentes naquilo que é o primeiro catalisador, que é a religião, e da primeira dinâmica de agregação, que são as crenças. E, portanto, é isso, a religião e as crenças associadas a cada religião vão transformar a sociedade e vão estar na base da criação destes impérios ou destes, digamos assim, grandes blocos que existem no mundo. Nesta época, portanto, estamos a falar do século XI para a frente, cidades como Veneza e Génova tomaram parte ativa nesses intercâmbios de produtos. Nesta época, a Península Ibérica estava dividida entre o Islão e a cristandade. Como sabem, a reconquista cristã da Península Ibérica começa ativamente por Portugal e Castela, mas nós levámos alguma vantagem nisso no século XII. E, portanto, nós ainda nos encontrávamos, grande parte da península, sob ocupação islâmica. E, portanto, havia uma grande diversidade cultural na Península Ibérica, mas Toledo era o local onde se verificava o maior progresso na ciência. E, portanto, foi a ciência que se instituiu como o terceiro catalisador da aproximação global, e esse efeito foi promovido pela dinâmica agregadora do conhecimento. E é essa dinâmica agregadora do conhecimento que vai promover a fundação das primeiras universidades europeias no século XII. É a partir dessas universidades que se desencadeia o renascimento artístico e técnico, que origina os primeiros livros e depois os trabalhos de arte produzidos por calígrafos, pintores e mestres artesãos. Também surgem manuscritos ricamente iluminados, que são, para quem os conhece, constata facilmente, que são monumentos de suprema beleza estética,
no fundo, eles retomam, de alguma forma, as características da arte clássica greco-romana, mas evidentemente que agora aplicada por técnicos de matemática, de desenho e relacionada com a influência da ciência no incentivo dos valores da cavalaria e no desenvolvimento das atividades cortesãs por uma elite da sociedade medieval, onde os jogos e a arte da caça vão criar pontes entre o leste e o oeste e vão condicionar profundamente os conflitos na Idade Média, como vão ver. Portanto, esta é a terceira fase da globalização. A quarta fase, e é aqui que Portugal vai, e a Espanha também, em primeiro Castelo e depois a Espanha, a partir de 1492. Na Europa, aquilo que se vai verificar é a competição entre os reinos cristãos. E esta competição é alimentada pelos lucros resultantes do comércio em expansão, que contribui para que o mercantilismo económico se transformasse no quarto catalisador da aproximação mundial. E essa aproximação mundial foi promovida pela dinâmica agregadora da circulação dos bens, que influenciou, evidentemente, a necessidade ou a possibilidade de se fazer circular os bens a uma velocidade muito superior, porque vejam que os navios no mar, apesar da vela andarem muito devagar, andam muitíssimo mais rápido do que o transporte feito por pessoas ou por animais em terra, como vão ver. E é isso, essa circulação de bens é que vai promover a dinâmica nesta quarta fase da globalização. Ora, para isso, o que é preciso? Ou o que é que foi preciso? Lembram-se que eu, na terceira fase, falei do desenvolvimento da matemática, do desenho, a influência da ciência, etc. Bom, aqui são o que é que vai desenvolver-se? São as ciências náuticas. Há uma grande evolução da astronomia, da construção naval, mas também da mecânica e da física. E são estas ciências que, ao longo dos séculos XIV e XV, vão criar a base estruturante para que se criem os mecanismos e os processos e os meios necessários à grande circulação de bens em que, de facto, os portugueses, ao explorarem o Atlântico e a costa da África, abriram novas rotas e redes intercontinentais do comércio. O comércio, na verdade, e aqui é que nós temos um papel absolutamente decisivo, o comércio só é verdadeiramente global com Portugal. Quando os portugueses chegam à Índia e depois continuam a navegar para o Oriente, vejam que no início do século XVI já estávamos nas Molucas, indo pelo Índico, depois o Magalhães foi ao contrário, porque já lá tinha estado pela rota dos portugueses, e depois ele quis ir pela rota que o Tratado de Tordesilhas permitia à Espanha fazer sem infringir essas regras internacionais. Mas vejam que no início do século XVI já toda essa rede estava intercontinental estava estabelecida, mesmo logo no início do século XVI. E, portanto, aquilo que acontece é que nessas redes transitam produtos de enorme valia num movimento que coloca em contacto as economias dos diferentes continentes. Vejam que a chegada do Colombo à América, depois a chegada do Pedro Álvares Cabral ao Brasil, depois a nossa ida, a ida do Vasco da Gama e a abertura da rota do Cabo da Boa Esperança, coloca, de facto, em circulação
grande parte do mundo. Aquilo que nessa altura, no início do século XVI, não fica em contacto é a costa leste, a costa oeste dos Estados Unidos, o Pacífico, que é gigantesco, mas que tem pequenas ilhas, porque depois a China, aquilo que é hoje a Indonésia, o Japão, etc., estão em contacto pelas rotas através do Oceano Índico. Nesta época, nós não devemos desvalorizar, antes pelo contrário, devemos ter muita atenção àquilo que os chineses fizeram. Há um grande navegador chinês chamado Zheng He, liderou as expedições no Pacífico e no Índico. Por esta altura, o Colombo, como nós sabemos, chegou à América em 1492 e possibilitou o estabelecimento de relações entre a Europa e as civilizações ameríndias, que até então estavam isoladas, ou tinham tido, como nós sabemos, não é? E há indícios disso, que os vikings terão chegado, mas não era sistemático. Muito antes dessa época, e pelas rotas do norte. Em 1498, o Vasco da Gama chegou à Índia, abrindo a nova rota e a respectiva rede comercial. E o Fernando Magalhães, na viagem de circunnavegação que foi terminada por Sebastião de Elcano, em 1522, estabeleceu relações económicas entre regiões que até então tinham permanecido remotas ou desconhecidas entre si. E eu aqui estou a falar essencialmente da costa da América e da América do Norte e do Sul e Central, ligada ao Pacífico. Em consequência destes feitos, que a evolução da ciência, desde a terceira fase da globalização, depois que na quarta fase se foca na ciência náutica, eu estou-vos a frisar isto porque, lembrem-se, é a ciência que, no tempo em que nós vivemos, que vai fazer evoluir a globalização. E é por isso é que mais à frente nós falaremos muito na tecnologia, na inteligência artificial e nos seus efeitos. Porque é sempre a ciência que faz evoluir estes processos de aproximação global. Cria condições para que a humanidade, e sobretudo, inicialmente do ponto de vista comercial, mas depois também cultural e até depois com interações de natureza bélica, etc. Portanto, em todas as expressões do comportamento e dos interesses humanos, esta globalização foi-se aprofundando. Ora, em consequência daquilo que os portugueses, do que foi feito ao serviço de Portugal e ao serviço de Espanha, aquilo que aconteceu foi o surgimento da logística global. Eu estou a ver aqui muitos jovens aqui no painel do meu computador e tenho a certeza que as senhoras e os senhores compram coisas pela internet. Ainda hoje me chegou a casa uma série de coisas que a minha mulher comprou da Temu. Coisas até, por exemplo, para polir os riscos do carro, uns tapetes para o meu gato e mais umas coisas. Isto é o comércio global, mas é a globalização. Já agora não é preciso navios, é a globalização. Mas o que é que permite isto? É a internet. A internet, há bocado eu estava a falar que antes de as senhoras e os senhores estarem só ligados, só com a senhora professora Salomé e o professor Luís Ramos, estava a falar das áreas nevrálgicas, que são as áreas onde se concentram os cabos submarinos. O que é que circula nos cabos submarinos? Não é mercadoria, é informação. E, portanto, hoje em dia, as circunstâncias daquilo que são as trocas necessárias, ou as trocas que consubstanciam a globalização, a informação é também uma delas. Mas a logística global, moderna, começa, na verdade, com os portugueses e os espanhóis. E, portanto, quando nós falamos na globalização, não devemos, na minha opinião, não devemos avocar para nós como aquilo que o Martin Page escreveu, aquele jornalista inglês que viveu muitos anos em Portugal, escreveu num livro que é muito vendido e que os estrangeiros compram, no aeroporto em Lisboa, aquilo vende-se melhor do que cafés.
The First Global Village, ou a primeira aldeia global, e ele diz que foram os portugueses que fizeram a primeira aldeia global. Contribuíram muito para isso, porquê? Porque instituíram as cadeias logísticas globais, isso sem dúvida. Mas não fomos nós que criámos a globalização. A globalização tem, como vos disse, para mim, na minha concepção, origem nas religiões e nas crenças associadas e tem e começou cerca de 500 anos, 1500 anos antes da logística global moderna que portugueses e espanhóis instituíram. Bom, mas aquilo que esta logística global moderna faz é que as economias que até aí operavam com base na proximidade geográfica dos mercados, as economias passam a envolver-se gradualmente num sistema de competição comercial à escala global. E qual é a primeira grande manifestação desta competição comercial à escala global? É o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é para regular isto, esta competição. E qual é a primeira grande, digamos assim, manifestação do uso da força no quadro desta competição comercial à escala global? É a Batalha Naval de Vigo, em 1509, entre Portugal contra os mamelucos, que são os egípcios, e os genoveses. Os genoveses, porque eram aliados dos mamelucos, e como sabem, o facto de termos dado a volta ao Cabo da Boa Esperança destruiu o comércio de Génova e de Veneza, e portanto, evidentemente, eles sentiram os seus interesses afetados e promoveram alianças para nos prejudicar. Não deixa de ser curioso que quem cria a Marinha Portuguesa, o primeiro almirante da Marinha Portuguesa, é um genovês que nós conhecemos por Manuel Peçanha, mas o nome dele, na realidade, é Emanuel Pesanho, era almirante da Marinha de Génova e foi contratado em 1317 para vir estruturar militarmente, militar e civilmente, mas estruturar a Marinha Portuguesa na sua componente militar e mercante. E veio ele e trouxe um Estado-Maior com 20 oficiais. Vejam que cerca de 80 anos depois, nós estamos a combater os genoveses no Índico e derrotamos-los. O mesmo nos vai acontecer a nós, 80 anos depois, com os holandeses no Extremo Oriente. Porquê? Porque expulsámos os holandeses, os judeus, em 1496, e quem eram esses judeus? Os donos das empresas marítimas, os banqueiros, os médicos, etc., os cientistas. O célebre Abraão Zacuto, que calculou as tábuas náuticas para o Vasco da Gama chegar à Índia, foi-se embora nessa altura. E para onde é que eles foram? Para a Holanda. O que é que eles fizeram? Bom, ativaram as empresas marítimas holandesas e 80 anos depois, mais ou menos o mesmo período em que nós derrotamos os genoveses, sofremos a primeira derrota pelos netos dos judeus que saem de Lisboa e promovem essas empresas marítimas na Holanda. Mas estava eu a dizer-vos que foi desta forma, portanto, com a logística global moderna, que o mundo começou a experienciar uma intensificação da velocidade da globalização, que é frequentemente confundida com o início do processo de globalização. Portanto, aquilo que os portugueses e os espanhóis fazem é acelerar a globalização. Porquê? Porque a logística global é muito mais rápida agora, por causa dos navios que trazem grandes quantidades de mercadoria e, apesar de demorarem 6 meses da Índia para Lisboa, é muito mais rápido do que essa mercadoria vir em pequenas quantidades pelos circuitos terrestres e depois pelo Mediterrâneo. Bom, do século XVI ao século XVIII, as relações entre os governantes fortalecem-se e progressivamente
consolidam-se os códigos de representação internacional. Por isso, em conjugação com as grandes viagens de exploração, foram iniciadas as políticas de conquista territorial, que se estabeleceram como o quinto catalisador da aproximação mundial. Todos sabem que o Vasco da Gama, em 1498, quando chegou a Calcuta, teve que bombardear Calcuta, não é? E, portanto, sobretudo, quando neste processo de logístico global, moderno, as potências europeias entram em contacto com civilizações que lhes dificultam a satisfação dos seus interesses, é o recurso à força, não é? Os canhões são metidos a bordo dos navios em 1490, 1460, um pouco antes, e depois, quando já tem, no início do século XVI, já os navios têm grande capacidade artilheira e que desequilibra completamente as relações de força entre aquilo que são os meios navais dos europeus e os meios navais dos ameríndios ou os dos povos do Oceano Índico. Ora, esta política de conquista é promovida pela dinâmica agregadora da reputação de poder. E eu paro aqui um bocadinho para vos exemplificar um caso concreto que todos conhecem da reputação de poder. Certamente que conhecem aqueles magníficos coches dourados que estão no Museu dos Coches, que o rei Dom Manuel I enviou a Roma numa embaixada ao Papa. O que é esta embaixada ao Papa? É isto que eu vos estou a falar. É uma demonstração de poder que cada ator procura fazer para se afirmar junto daquilo que era o órgão que, de alguma forma, regulava as relações internacionais entre os países europeus. E, portanto, esta reputação de poder é muito importante. É ela que nos vai levar a Alcácer Quibir também, como nós bem sabemos, não é? O Dom Sebastião o que queria era... É um pouco aquilo como aconteceu e tem acontecido em Portugal desde que aderimos à União Europeia. A chamada tese do bom aluno, que aqueles que foram meus alunos já me ouviram falar disso. Nós em Portugal temos um bocadinho este complexo de querer ser o bom aluno da Europa e fazer as coisas que agradem à Europa. Porquê? É por causa da reputação, mas isso por vezes colide com os nossos interesses e cria-nos situações de grande complexidade. Mas esta reputação de poder é, digamos assim, a dinâmica agregadora da quinta fase da globalização. Mas ela vai ser muito importante porque é ela que vai contribuir para a descoberta da verdadeira geografia da Terra. Porque é a necessidade de afirmação, é a sede da conquista, é a vontade de criar riqueza e de obter as matérias-primas que leva ao rápido desenvolvimento dos instrumentos que vão permitir o acesso dos navios a todos os continentes. Os instrumentos de navegação, de cosmografia e também a construção naval, que, como sabem, nós começamos pelas pequenas barcas, depois evoluímos para a carabela, depois fomos para a nau, depois da nau fomos para os galeões, e essa evolução ao longo de vários séculos, no fundo, é aquilo que vai permitir não só afirmar o poder, mas também incentivar e materializar mais a logística global moderna e depois proteger os instrumentos que fazem circular essas mercadorias daquilo que são a cobiça de outros atores. Ora, neste período, é neste período que surgem os primeiros roteiros e os diários das viagens que descrevem as expedições a terras distantes, enquanto as cartas e os globos representam as formas e os limites corretos do novo mundo. E vejam, isto só surge no século XVI. Isto não existe antes. A primeira carta portuguesa que tem o mundo com algum rigor é cá o Planisfério de Cantino, que é de 1502,
que tem essencialmente com rigor a África, Europa e África, evidentemente. A América do Sul aparece só na parte norte da América do Sul, ainda não tinha sido feita as investigações, os estudos necessários até chegar até ao Cabo da Boa Esperança, ao Estreito de Magalhães, e só acontecerá bem mais tarde. Mas, portanto, começam a surgir estas cartas e estes globos que muito contribuem para a tal reputação de poder. Sabem que entre os monarcas desta época e grande parte da nossa cartografia desta época perdeu-se no terremoto de 1755, porque o edifício onde estavam depositadas estas cartas era no Terreiro do Paço, havia ali o Palácio do Rei, e no resto do chão havia a Casa da Índia, a Casa da Mina, desculpem, onde se guardavam, tinha uma secção onde se guardavam os documentos náuticos e onde os pilotos dos navios iam buscar as cartas e receber instruções para as viagens. Mas esse edifício caiu em 1755 e perderam-se grande parte do espólio cartográfico português. Aquele que existe, onde é que ele está? No estrangeiro. Porquê? Porque foi esta reputação de poder que fez com que os nossos monarcas e os titulares de altos cargos políticos oferecessem às suas contrapartes estrangeiras, para mostrar o poder que Portugal tinha, ofereciam exemplares das cartas. E é por isso é que nós encontramos as nossas cartas no estrangeiro. Curiosamente, o planisfério de Cantino foi encontrado num sítio que não tem nada a ver com aquilo que eu estou a dizer, embora a maior parte das cartas tenham essa proveniência de terem sido oferecidas a titulares de cargos políticos. O planisfério de Cantino foi descoberto num talho em Itália, estava pendurado na parede a servir de decoração num talho. Portanto, não se sabe como é que ele lá foi parar, mas era aí que está, até que foi descoberto, e é a mais preciosa planisfério português do início do século XVI. Bom, portanto, esta reputação de poder foi muito feita com estes trabalhos científicos, mas também com os materiais exóticos. Vejam, porque é que o Dom Manuel II manda o rinoceronte e aquela embaixada tão lustrosa a Roma? Era exatamente por estas circunstâncias da reputação de poder que fascinava os decisores políticos europeus. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que este período caracterizou-se essencialmente por estas circunstâncias. Agora, à medida que se conjuga as ações com as finalidades mercantilistas para a circulação dos bens da quarta fase, com os processos de conquista e reputação desta quinta fase, e eu, como vos disse, as fases constroem-se umas sobre as outras e não desaparecem, porque ainda hoje não desapareceram a religião e as crenças nos processos de globalização, que foi a primeira fase que eu identifiquei. E, portanto, as redes internacionais de comércio, à custa da conquista, vão-se aprofundando e vão-se espalhando pelo mundo. Mas agora o que é que acontece com as ações de conquista? É que a ação militar vai, evidentemente, ser um instrumento para assegurar a governação estável de novos espaços geográficos. E aqui os processos de colonização variam entre os diferentes países. Nós, como fomos um país que nunca tivemos muita população, nem uma capacidade militar capaz de sustentar grandes esforços durante muito tempo. Aliás, o Afonso de Albuquerque, que vai expandir muito o Império Português, ele vai criar um problema de exaustão estratégica quando obriga a empenhar meios militares durante muito tempo, e o país entra numa situação de exaustão e que depois terá como
episódio culminante a Batalha de Alcácer Quibir e a perda da independência por esgotamento estratégico do país e por erros estratégicos. Bom, a seguir, na sexta fase, aquilo que se verifica é a constituição dos impérios ultramarinos, que é o sexto catalisador da aproximação mundial, promovida pela dinâmica agregadora da intensa circulação de pessoas à escala mundial. Evidentemente, esta circulação de pessoas que vem a crescer à circulação das mercadorias. Portanto, a circulação das pessoas complementar, é subsequente daquilo que aconteceu 2 fases antes, que foram as mercadorias que começaram a circular intensamente. E, portanto, este processo da constituição dos impérios e da circulação das pessoas, aquilo que vai fazer é influenciar a amálgama dos poderes político, militar, económico e religioso dos governantes que personificavam os Estados. E é por isso que a gestão dos Estados se torna muito mais complexa. E vão ver que é nesta altura que começam a surgir muitos ministérios, porque se forem estudar no tempo dos descobrimentos, na fase anterior, mesmo da conquista, não há, a estrutura do Estado é muito mais simplificada. À medida que este processo de globalização se torna mais complexo, se criam os impérios, se aumenta a circulação das pessoas, vai, evidentemente, tornar-se muito mais complexo o exercício dos poderes político, militar, económico e religioso e, portanto, os Estados e a própria Igreja têm que criar estruturas muito mais complexas. E foi a evolução dessas estruturas que levou à realização de programas estratégicos muito ambiciosos que foram essenciais para estabilizar ou alargar as áreas territoriais de influência dos diferentes países. E Portugal esteve na primeira linha desta problemática. Logo, não sei, ainda antes disto que eu estou a falar. Veja, isto é Dom João III, digamos assim, o primeiro, digamos assim, ato deliberado neste contexto é Dom João III, quando manda parar a expansão no Oriente e manda colonizar o Brasil, dividir o Brasil em capitanias. É o caso concreto da nossa história que ilustra bem este processo da construção do império e das pessoas. Porque até aí, na realidade, embora se possa dizer que nós tínhamos o império, era um império marítimo, junto às margens e com uma finalidade essencialmente comercial. Quando esse império muda com a concepção estratégica de Dom João II para Dom Manuel I, e eu aqui recomendo que vão ler os títulos destes 2 reis, os títulos nobiliárquicos, porque os títulos evidenciam claramente a alteração do programa estratégico do Dom João II para o Dom Manuel I. Enquanto o Dom João II tem um programa estratégico de comercial marítimo, o Dom Manuel I é de marítimo, mas de conquista e de comércio. E isso vê-se no título, porque enquanto o Dom João II é rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar e do comércio disto e daquilo, o Dom Manuel I herda esse título e acrescentam, e da conquista da Etiópia, da Índia, daqui e daquela. Estão a ver? Isto vê-se nos títulos dos reis. E, portanto, foram nestas circunstâncias que se realizaram os programas estratégicos para estabilizar ou alargar as áreas territoriais de influência nacional. E a imagem do país e dos monarcas foi produzida com o uso de símbolos. Eu ainda agora vos acabei de falar o título de cada rei não é um símbolo concreto que traduz o estatuto de poder que esse rei reivindica para si. De facto, esses símbolos e essa aparência inerente aos símbolos expressa
o poder e o sucesso desse rei aos olhos dos súditos e dos pares. Portanto, quando os nossos reis usavam aqueles títulos, nós em Portugal não damos muita atenção a isso, mas os títulos não damos porque não os integramos naquilo que é o processo estratégico, mas a quem o faz vê que esses títulos são o símbolo do poder e do sucesso que os nossos monarcas quiseram que os portugueses da época e os pares deles, os monarcas europeus e até mundiais, não é? Tivessem daquilo a percepção do poder que eles tinham. Bom, no século XIX, as viagens através de todos os continentes vão acelerar profundamente este processo e vão transformar as sociedades e os territórios. É no século XIX, e no nosso caso também, que o nosso império ultramarino se vai consolidar profundamente, e nós, no século XIX, depois vamos ter que começar a lutar ativamente na sua defesa. E também há outro fenómeno que aconteceu no século XIX. Foi as deslocações massivas de pessoas. Evidentemente que a escravatura já vem muito mais de trás e se vai acelerar bastante, e depois até no século XIX existe a determinada altura alguma oposição, sobretudo quando aparece a máquina a vapor da Inglaterra, mas não é por efeitos éticos nem morais, é por efeitos comerciais que os ingleses bloqueiam o Oceano Atlântico para evitar que portugueses, franceses e espanhóis continuem com os tráficos de escravos entre a África e as Américas. Portanto, e isto é um fenómeno que, no nosso caso, vem desde o século XVI, a transferência de negros de África para o Brasil. Os outros países fazem para as suas colónias. Para as suas colónias. Mas, portanto, os impérios ultramarinos, no século XIX, vão provocar deslocações massivas de pessoas, quer pelo efeito da escravatura, como já vinha antes, mas também por efeito de deslocações de pessoas das metrópoles para as colónias. Aquilo que outro fator importante da constituição dos impérios ultramarinos no século XIX são as guerras. As guerras são, no século XIX, são relativamente fáceis para as potências europeias por causa da superioridade tecnológica e pela tecnologia das armas, evidentemente, relativamente àquilo que eram os povos desses territórios. Agora, aquilo que se verifica nesses impérios, com as deslocações massivas das pessoas, é a transmissão de diferentes manifestações culturais e espirituais. Vejam que, no nosso caso, na realidade, nós dizíamos que ocupávamos a África há 500 anos. Ocupávamos nas margens. A colonização africana é feita essencialmente depois da Conferência de Berlim. Aliás, Portugal tem os dissabores que tem na sequência da Conferência de Berlim, quando o nosso projeto estratégico do mapa cor-de-rosa de unir Moçambique a Angola, ou Angola a Moçambique, colide com o projeto do Cecil Rhodes de unir o Cabo ao Cairo, e, portanto, evidentemente que o Estatuto de Força da Inglaterra impede que nós consigamos fazer prevalecer o nosso argumento. Mas é depois disso que nós, na realidade, vamos colonizar o interior desses territórios que cabem a Portugal. E depois, isso é que leva à migração de pessoas de Portugal para esses territórios africanos e evidentemente, com aquilo que são as influências culturais e espirituais da deslocação dessas pessoas e da Igreja também, que vai estabelecer a sua própria estrutura nesses territórios.
em linha com estes movimentos culturais e espirituais, há também movimentos de artistas e de artesãos que, de facto, permitem uma representação visual deste desenvolvimento. Introduzem-se novos materiais e objetos e também se desencadeiam movimentos de fascínio e de resistência no campo das artes. E isto são circunstâncias características do século XIX e ligadas a esta fase do império e da circulação das pessoas. Bom, mas ainda no século XIX há uma fase, começa a desencadear-se uma nova fase da globalização, porque é originada, o catalisador desta fase é a indústria. A indústria é o agente catalisador da aproximação e a dinâmica agregadora é o capital, e que influencia a mecanização da produção que foi proporcionada pela máquina a vapor. Eu há bocado já vos falei nisso, os ingleses inventam a máquina a vapor e a máquina a vapor vem a transformar os processos industriais. Evidentemente que a máquina a vapor tinha custos muito exagerados para aquilo que para a época, e uma maneira de os ingleses obrigarem a permitirem que a máquina a vapor, que os produtos feitos pela máquina a vapor fossem competitivos no mercado, passou por acabar com a utilização de mão de obra escrava, sobretudo nas grandes produções agrícolas da América do Sul ou das Américas. Evidentemente que os ingleses utilizaram justificações de natureza ética e moral contra a escravatura, mas eles até acabaram a escravatura depois dos países a quem eles obrigaram a pôr fim a esse processo. E, portanto, também para nós aqui raciocinarmos e vermos que, por vezes, os interesses económicos são apresentados com finalidades ou com propósitos éticos e morais, que são indiscutíveis, evidentemente, mas o que está por trás são ambições de natureza económica. Ora, a Revolução Industrial veio reformular completamente a concepção do trabalho. Nós já vamos ver isso agora no tempo que estamos a viver. Nós estamos a viver uma nova revolução, que é a revolução da inteligência artificial, que vem na linha da tecnologia, mas que já a indústria já é nessa linha. Mas ela acelera-se muito no século XX e agora nestas primeiras décadas do século XXI. Portanto, a Revolução Industrial levou à reformulação da concepção do trabalho e isso permitiu, evidentemente, grandes evoluções económicas, sociais e militares. O capitalismo, o crescimento da produção em massa, o surgimento das grandes metrópoles urbanas são, a par do aparecimento dos proprietários dos meios de produção e dos trabalhadores proletários, bem como da produção massiva de armamento de elevada letalidade e mobilidade, as grandes transformações decorrentes da progressiva afirmação da era industrial. Portanto, ouçam, e os ingredientes que nós estamos a viver hoje são os mesmos, só que não é a indústria. Mas veja, é o capitalismo, o crescimento da produção em massa, as grandes metrópoles urbanas, a par do aparecimento dos proprietários dos meios de produção. Veja o que é o Sr. Elon Musk. E dos trabalhadores proletários. Hoje em dia não são os trabalhadores proletários, são os trabalhadores das tecnologias das informações. Mas, digamos assim, os ingredientes são muito semelhantes àqueles da Revolução Industrial. E também a produção massiva de armamento de elevada letalidade. Vejam o que está a acontecer, o que é que as tecnologias que temos hoje estão a fazer
em termos das tecnologias da guerra. Tal e qual como quando apareceu a indústria, o aço, os canhões, os blindados, os navios, e depois mais tarde a aviação, etc. Portanto, com esta era industrial surgiram também as correntes ideológicas do liberalismo e do socialismo que justificam e condenam o capitalismo. As profundas evoluções verificadas a seguir à Primeira Guerra Mundial deram origem à emancipação social da mulher e desencadearam a cultura de massas, com a imprensa periódica, o cinema, a música e o desporto. A indústria também promoveu a inovação artística, onde o modernismo se estendeu à pintura, à escultura, à arquitetura, à música e à literatura. Vejam, até quem gosta de museus, que é o meu caso, eu ainda agora estive em Amsterdão, fui lá ver o Festival Náutico em agosto, para comemorar os 50 anos da minha viagem na Sagres, que foi quando foi realizado o primeiro Festival Náutico de Amsterdão, foi em 1975, e agora houve outra vez, e estava lá a Sagres, e estava lá a Caravela Santa Cruz, e muitos navios estrangeiros, e há muitos museus, e é curioso vermos isto nos museus. A natureza dos museus altera-se completamente a partir do século XIX, fruto destas circunstâncias da inovação artística e do aparecimento do modernismo na pintura, na escultura e na arquitetura. Eu não sou um grande fã, eu gosto mais da arte mais clássica, e tenho a oportunidade de escolher tenho eu e temos todos nós, os museus em função daquilo que são os nossos gostos. Bom, mas ainda nesta época, a indústria também desenvolveu as ciências físicas, humanas e sociais, em especial as ciências que vão ser determinantes no século XX e no século XXI. A física nuclear, a astrofísica, a sociologia, a bacteriologia e a bioquímica, bem como a história e a psicologia. Portanto, vejam que, mais uma vez, a globalização no século XX é uma consequência daquilo que se passa na fase anterior do século XIX, ligada ao catalisador da indústria e ao promotor da agregação do capital. Bom, e a fase em que nós vivemos da globalização, e é aqui que é, digamos assim, a essência daquilo que me pediram para a aula de hoje, mas nós não podíamos lá chegar sem perceber isto que está para trás. Começa na década de 60 a 80 do século XX, portanto é já durante a minha vida. Eu nasci em 1957 e portanto eu já sou um produto desta fase em que o catalisador é a tecnologia e o promotor da dinâmica de agregação tem se afirmado cada vez mais como a inteligência artificial. Bom, o que é que fez isto? Foi a invenção dos microprocessadores, das redes de computadores, a internet, da fibra óptica e do computador pessoal. Eu ainda me lembro quando eu estudei nos Estados Unidos, 1979, 80, os computadores pessoais ainda eram muito raros. Estavam a começar a afirmar-se nessa época. Portanto, na década, foram estas invenções fizeram com que a tecnologia se instalasse como o oitavo agente catalisador da aproximação mundial, promovido pela dinâmica agregadora da inteligência artificial, que influenciou a relevância do conhecimento. Ora, nesta evolução, o que é que aconteceu? O operário industrial da sétima fase começou a ser substituído pelo trabalhador do conhecimento, que tem de praticar a aprendizagem contínua, aprofundar a especialização e ser profícuo na produção de riqueza à escala global, usando a inteligência artificial que adquiriu a função dinâmica anteriormente detida pelo capital. Não quer dizer que o capital não seja necessário. Não quer dizer, e até, curiosamente, há outra coisa que todos nós constatamos.
evidentemente que o operário, existem operários industriais, mas gradualmente, e como vocês vão ver, vão ser substituídos por robôs nas fábricas. Mas há uma coisa que ninguém vai substituir, e esses vêm desde os primórdios. Ninguém vai substituir o pedreiro, ninguém vai substituir o canalizador, ninguém vai substituir o eletricista. É por isso é que vocês estão a ver que essas profissões que antigamente eram mal pagas, agora começam a ser crescentemente pagas e cada vez mais bem pagas. Portanto, há aqui paradoxos interessantes nesta evolução. Portanto, mas estava eu a dizer que a inteligência artificial está a adquirir progressivamente a função dinâmica detida pelo capital. A estética e a cultura centraram-se na multiplicidade, na fragmentação, na desreferenciação. Nós hoje temos esse problema, não temos referências. E na entropia, que com a aceitação de todos os estilos, pretendem a inclusão de todas as culturas como mercado consumidor. A tecnologia catapultou os serviços que se sobrepuseram à produção material, e a comunicação e a indústria cultural assumiram as funções de difusão de valores e ideias do novo sistema. A comunicação, estou a falar das redes sociais, portanto, é isso que está a acontecer na difusão dos valores e das ideias deste sistema em que nós vivemos hoje, com as consequências dramáticas que nós conhecemos e os inconvenientes que isso tudo tem. A capacidade de armazenar energia elétrica está a revolucionar as soluções para as necessidades da humanidade. A economia digital, através do comércio eletrónico, dos serviços digitais e da impressão 3D, está a intensificar-se. Ainda ontem estive na Figueira da Foz a ver uma empresa portuguesa que se chama Cipower, que tem impressoras gigantes a 3D, onde faz peças fantásticas que antigamente teriam processos de fusão de metais e de complexos e custos elevadíssimos. Mas todos estes processos são ameaçados por hacking e pela ciberataques, que é outra característica. Desta forma, a tecnologia constituiu-se como o motor do novo renascimento da condição humana, resultante não ser o esforço físico que proporciona mais resultados, mas a capacidade de pensar e de criar dos computadores que determinam o sucesso das pessoas, das organizações e dos países. Ora, eu disse logo no início que o Covid e a guerra da Ucrânia estavam a criar aqui uns elementos de transformação. Na realidade, na minha concepção, o Covid-19, a crise e a guerra da Ucrânia, este processo de aprofundamento da integração mundial, que se encontrava numa fase inconsciente e muito realista, entrou com enorme velocidade e não menor turbulência num ciclo consciente e emotivo, onde o aspecto mais marcante está a ser o empoderamento dos indivíduos. Nesta fase, afirmar-se-ão aqueles indivíduos que, tirando partido da tecnologia e da inteligência artificial, souberem ter uma função social relevante e integrarem uma elite que aglutinará interesses para edificar o processo necessário à criação de uma nova ordem social e ao desenvolvimento de novos aparelhos culturais e organizacionais e ao surgimento de novas concepções filosóficas, teóricas e metodológicas que operarão transformações nas áreas estruturantes da atividade humana, onde a militar não será exceção. Por isso, as Forças Armadas, na minha convicção, devem dedicar a maior quantidade possível de recursos à inovação tecnológica e doutrinária, pois serão esses os motores da transformação dos recursos, das capacidades e das competências necessárias para lidar com os desafios do futuro. Em suma, a globalização muda o mundo, cria perturbações, mas é uma tendência histórica fomentada por comércio, como nós vimos, investimento estrangeiro, empresas,
nacionais e multinacionais, fluxos de capital, fluxos de trabalhadores e pessoas, fluxos de tecnologia. Ora, que influência, que efeitos é que a globalização vai ter nas Forças Armadas? Eu vou detalhar um pouco mais estes aspectos, porque são aqueles que me dizem mais respeito e que são objeto da minha reflexão como militar. Como eu vos disse, a inteligência artificial é o fator de ruptura, porque a inteligência artificial, do ponto de vista militar, vai exponenciar a capacidade de gerir a informação disponível, e isso vai alterar o paradigma das operações militares no futuro. Para além disso, a inteligência artificial, a tecnologia e a inteligência artificial estão a tornar o mundo mais polar, mais multipolar, o que está a provocar a alteração das alianças e das parcerias, o que, combinado com a ascensão das potências em desenvolvimento, nomeadamente da China, que está a afirmar-se progressivamente na cena internacional, porque a tecnologia e a inteligência artificial fomentam as possibilidades para a China estender a base internacional do seu poder. Quem é que imaginava entre nós, há 10 anos, que nós hoje tivéssemos em Portugal os carros chineses que temos e a tecnologia chinesa que temos, ou que tivéssemos acesso a estas cadeias de logística globais, como eu há pouco vos falei do exemplo da Temu? Quem é que há 10 anos imaginava que isto iria acontecer? Bom, aquilo que nós verificamos é que as potências militares mais avançadas continuam a inovar e a desenvolver tecnologias e capacidades que aumentam as suas possibilidades de, em futuros conflitos, poderem incorporar a componente de inteligência artificial, sistemas não tripulados e armas de longo alcance e elevada precisão. É isso que estamos a ver na Ucrânia. Há aqui um passo que a inteligência artificial vai dar e que a robotização vai dar, que é na utilização de robôs no campo de batalha. Os homens e as mulheres, evidentemente, os países que dominarem a tecnologia vão cada vez menos utilizar seres humanos no campo de batalha. Isto vai criar aqui problemas éticos e morais impensáveis, porque nós vamos assistir, certamente nas próximas décadas, em situações como esta que está a acontecer, por exemplo, hoje na faixa de Gaza, em que o exército israelita invade a faixa de Gaza com viaturas blindadas e infantaria mecanizada. Mas aqui são homens e são máquinas. No futuro isto não será assim, porque aquilo que retardou os israelitas a invadir a faixa de Gaza foi não aumentarem muito os 500 mortos que já tiveram desde que começou a guerra em 2020, o ano passado, há um ano e pouco. E, portanto, isso no futuro, os países que tiverem estas capacidades tecnológicas e dominarem a inteligência artificial poderão adicionar robotização ao campo de batalha, poderão também utilizar nanotecnologias para criar novos materiais e dispositivos aplicáveis, sejam eles na eletrónica, na energia, no ambiente, na medicina, etc., e na guerra, não é? E isso vai-lhes dar enorme vantagem. Depois também estamos a ver, e isso já se verifica hoje até em Portugal, vejam que a nossa dependência de satélites é tão grande que Portugal está a adquirir a sua primeira cadeia de satélites para uso civil e militar. Portanto, nós somos uma pequena potência. Isto vai se intensificar, porque o acesso ao espaço é fulcral para o desenvolvimento, por exemplo, para a vigilância da nossa floresta,
mas também para a vigilância do nosso espaço marítimo e do nosso território, e para o desenvolvimento das operações militares que são baseadas no acesso à informação. Ouçam, só uma pequena nota para vos dar uma ideia do que é que este acesso à informação diferencia no campo de batalha. Quando as nossas forças foram para a República Centro-Africana, não levaram drones. A partir de nada altura, nós introduzimos drones, e a partir do momento que introduzimos drones, a superioridade de informação da nossa força é tal relativamente aos movimentos rebeldes que eles deixaram de realizar operações contra as forças portuguesas, porque nós sabíamos onde eles estavam, qual era o potencial que tinham e podíamos, evidentemente, desarticular com muito mais facilidade. E isto, hoje em dia, leva mesmo uma pequena potência a ter a dependência não só dos drones, mas também dos satélites para uso civil. Depois, outro aspecto que a tecnologia e a inteligência artificial vão tornar norma são nos aspectos de comando e controle multidomínio. A guerra não se trava só no campo de batalha, em múltiplos domínios, e esses múltiplos domínios têm que estar todos articulados. E, portanto, os sistemas de informação militares têm que estar articulados com os sistemas de informação da proteção civil, da saúde, da economia, da indústria, etc., por aí fora. Portanto, aquilo que nós vamos ver é que a tecnologia e a inteligência artificial vão permitir isto, em que as estruturas de poder do Estado vão. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver o artigo que eu escrevi hoje no Correio da Manhã, que é o gigante com pés de barro, sobre a União Europeia. Um dos grandes problemas da União Europeia não é ter falta, evidentemente é uma grande economia, mas não é ter falta de forças armadas, não é ter falta de indústria, nada disso, tem tudo. Dos aspectos políticos, económicos, culturais, sociais, tecnológicos, a União Europeia tem tudo. Só não tem articulação, nem tem liderança coesa, não é? E, portanto, aquilo que vai acontecer para as potências que se quiserem afirmar é a necessidade deste comando e controle multidomínio que será viabilizado pela tecnologia e pela inteligência artificial para que esse ator se torne de facto, uma potência efetiva. E isso vai ser um grande desafio que nós vamos ter na União Europeia e que vai fazer evoluir a União Europeia se nós quisermos, de facto, se os decisores políticos e o povo dos países que formam hoje a União Europeia quiserem dar esse passo de integração. Se não o derem, evidentemente, ficarão cada vez mais limitados em termos daquilo que é a sua afirmação internacional, porque os países, os Estados, que são as grandes potências hoje, sobretudo a China e os Estados Unidos, vão seguir nesta linha. E, evidentemente, um é uma democracia, outro é uma autocracia, mas conseguem instituir estes processos de articulação dos diferentes instrumentos de poder em cadeias de comando e controle multidomínio. E isso, evidentemente, vai obrigar ao desenvolvimento de doutrina e de conceitos, o que implica também a desenvolver processos de formação, treino e exercícios entre todos esses setores dos Estados. Depois, isto, evidentemente, só será possível com uma superior capacidade e intervenção da inteligência artificial. Ora, e ao estarmos mais dependentes da tecnologia e da inteligência artificial, estamos também mais vulneráveis. Mais vulneráveis, como eu já vos falei, aos ataques, aos ciberataques e ao hacking. Os conflitos também vão mudar, os conflitos híbridos, como nós já vemos na Ucrânia. A Rússia utiliza muito estas táticas híbridas, onde mistura vários instrumentos de poder, vão afirmar-se cada vez mais. Ora, daqui decorre para os planeadores estratégicos um conjunto de recomendações, e é com isto que eu termino, para ver se a gente ainda tem tempo de conversar aqui um bocadinho. Eu pensava que ia demorar menos tempo na minha exposição, mas olha, fui dando aqui uns exemplos
isso demora sempre um bocadinho de tempo. Quem é que tem que ter atenção a isto? Evidentemente que os decisores políticos, mas da minha experiência de lidar com os decisores políticos, a maior parte deles não conhece estes assuntos com o rigor e com a profundidade necessária para depois tomar decisões. Têm que ser os planeadores estratégicos, militares e outros dos diferentes setores da ação estratégica multidomínio dos Estados, não são só os militares são apenas uma parte, mas os planeadores estratégicos militares devem ter especial atenção para aquilo que é a área militar, e aqui devem ter particularmente a particular atenção para os conflitos desde a baixa intensidade até a alta intensidade. Nós andamos fascinados ou andávamos fascinados desde o fim da Guerra Fria, desde 91 até 2022, com os conflitos de baixa intensidade, até que a Rússia lá trouxe outra vez os mísseis, os blindados, a artilharia, essa coisa toda, conflitos de alta intensidade. E, portanto, temos de ter consciência que as Forças Armadas têm que se preparar para esse leque de intervenções. Depois, também, os teatros de operação dos militares não serão apenas os teatros militares clássicos de emprego da força militar. Basta o espaço, o ciberespaço. No ciberespaço não há tiros, não é? E de maneira que há teatros de operação de natureza muito diversificada, que certamente vão envolver diferentes atores e diferentes formas de agir. Depois, as operações vão ser multidomínio e mais integradas em diversas áreas, especialmente como temos visto na Ucrânia. Isso é um sinal daquilo como vão ser os conflitos no futuro, os apoios de fogos, a defesa aérea, os apoios médicos e logísticos e os aspectos do comando, controle, comunicações, dos computadores, das informações, da vigilância e do reconhecimento. Vamos também assistir ao desenvolvimento de conflitos entre potências secundárias, porque a tecnologia e a inteligência artificial vão facilitar este tipo de conflitos. Vamos ter que proteger as infraestruturas críticas. Estão a ver o que é que está a acontecer na Ucrânia com as centrais nucleares e as centrais elétricas. Mas isso vai se estender a outras infraestruturas críticas e nós temos grandes responsabilidades na proteção, não só as que estão em terra, mas também os cabos submarinos que passam nas zonas onde exercemos soberania e jurisdição. Porque se não o fizermos, outros vêm fazer. E quando vierem fazer, evidentemente, vão fazer como os ingleses sempre nos vieram cá defender. Pois temos que pagar com o tesouro público e com a soberania. Também já tivemos que pagar com uma princesa. Agora, como não temos princesas, tem que ser com o tesouro público e com a soberania que vamos ter que pagar. E que ninguém tenha dúvida disso. E, neste contexto, vamos ter que fazer isso aos nossos aliados, porque é sempre relativamente a esses, e é desses que vêm os maiores desafios, como nós bem sabemos na história. Já vos falei da defesa dos pontos críticos e das áreas nevrálgicas por onde circula informação. Ora, isto vai obrigar a grandes mudanças nas nossas Forças Armadas. E não são estas mudanças que se estão a falar, e nem são as mudanças que são apenas preconizadas, nem os chefes militares têm competências para fazer estas mudanças. A transformação, para ser efetiva, ela necessita de empenho político no médio e longo prazo e de orçamentos e políticas que estejam equilibradas e focadas. A grande oportunidade, as pessoas acham que esta medida que a NATO tomou de subir as despesas de defesa para 5% do PIB, sendo 3,5% para capacidades militares e 1,5% para a resiliência, que é uma coisa tonta, mas não é, sabe, que isto é pensado pelos estrategistas americanos que têm grande qualidade e que sabem perfeitamente que as forças armadas dos países aliados da NATO, para terem eficácia, têm que ser transformadas. E essa transformação requer, evidentemente, estes orçamentos, e depois isto conjugado com
as orientações que decorrem do conceito estratégico da NATO e dos planos de forças da NATO, essa transformação vai ocorrer. E que ninguém pense que se vai ver livre dela quando o presidente Trump sair, porque isto é muito mais profundo do que aquilo que são ou que serão, porventura, as ideias do presidente Trump. Isto tem a ver com as concepções estratégicas que estão inerentes àquilo que são os desafios de segurança da NATO decorrentes das transformações que a tecnologia e a inteligência artificial estão a fazer nas Forças Armadas e nas operações militares no futuro. E neste contexto, nós não podemos ficar satisfeitos, como eu vejo, infelizmente, a dizer, lá temos mais 200 ou 300 militares recrutados. Não é a quantidade que nos interessa hoje. Evidentemente que estamos num estado de pauperamento tal, temos 23 militares e temos que subir para os 32 mil. Mas não precisamos subir mais do que o que nos interessa é, sobretudo, com recrutamento de qualidade. E não podemos andar a recrutar os excluídos das organizações de sucesso, com aquela velha ideia, não sabes o que vais fazer, não tens emprego, vais para a tropa. Isso não serve, não tem esse tipo de pessoas, e como eu constatei, e sobretudo quando terminei a escola naval e depois fui para os navios, e vi aquela gente que por lá andava, que praticamente já não tinha capacidade para entender a tecnologia dos navios do início dos anos 80, quanto mais agora, quando nós estamos em plena revolução tecnológica fruto da inteligência artificial. E, portanto, nós temos que mudar para um novo modelo de empregabilidade, onde devemos usar as futuras funções na seleção das pessoas e facilitar a entrada e a saída das pessoas nas Forças Armadas, com regimes de contrato adaptados a funções específicas. Devemos atrair para que as pessoas desenvolvam carreiras, para que desenvolvam carreiras com base no talento e nas competências. E, caros alunos, isto era o meu contributo para a reflexão sobre a globalização. Termino assim e estaria agora à vossa disposição para alguma pergunta que queiram colocar e agradecendo a vossa atenção. Senhor Almirante, muito obrigada por esta tão clara e consistente e profunda conferência que nos traz e que nos informa, na realidade, afinal, qual será e qual deve ser o caminho a seguir. Eu sei que o senhor Almirante tem restrições de tempo e por isso lhe peço desculpa porque tive a preocupação de começarmos com a conferência logo rapidamente e não foi feita como era de esperar a apresentação, mas eu penso que o senhor Almirante é de tal maneira conhecido que de facto nos privilegiou mais a sua conferência e quem porventura, que eu imagino que não haverá, que não o conheça, poderá ter hipótese de consultar o currículo extenso e valioso do Sr. Almirante. Eu deixava agora então, se estiver de acordo, eu não sei quanto tempo ainda tem disponível, que é 5 minutos, 10 minutos? Senhora professora, para falar a verdade, eu já estou atrasado para o compromisso que tinha. Sim. Atrasado por 5 ou por 10 ou por meia hora, tanto Temos faz. aqui... Não é nenhuma causa patriótica. Na realidade, eu tinha um compromisso, tenho um compromisso, mas as pessoas que estão esperam, fazem-me essa gentileza e Tenho aqui eu duas posso ficar mãos. mais um bocadinho. Duas mãos levantadas, eu devo dizer que não reparei qual é a primeira e dava a palavra então à pessoa que levantou, que é o professor José Francisco Rodrigues, acho que foi o primeiro, não sei. Não, Manuel Porto, não sei qual foi o primeiro, peço desculpa. Então, a primeira que eu vi foi a do professor José Francisco Rodrigues, faz favor. Tem o microfone ligado, está Não, por certo. acaso, Já está. foi Manuel Porto, foi Manuel Foi Porto. Manuel Porto, então, Foi, olha, mas peço sim. desculpa. E depois há então aqui o doutor Rui Monteiro.
Então vá, avance, faz favor o primeiro, Manel Porto, rápido, se Muito faz obrigado. favor. Bom, eu não posso deixar de exprimir o enorme gosto e aproveito que tive com esta comunicação. Desde logo, enfim, não sou almirante, não posso esquecer, às 59 anos estava na Marinha Portuguesa, enfim, andei marcado de campo, depois no Serviço de Justiça. Em segundo lugar, não posso deixar de mencionar rapidamente, ainda hoje estive aqui em minha casa, de onde estou a falar, um primo direito, enfim, da minha mulher, portanto, indiano, lá do meio da Índia, e boa parte da conversa hoje foi sobre isso, exatamente, portanto, que nasceu, aliás, na casa onde nasceu o meu sogro, enfim, que veio da Índia faz para o ano, portanto, 100 anos. E depois, em terceiro lugar, portanto, a temática que me interessa muitíssimo, e deixa-me recordar só mais uma coisa, há 50 anos estava em Oxford a estudar, exatamente a temática da globalização, e o Sr. Trump acha que não dele, mas eu tenho de dizer bem, que ele deu a atualidade à minha tese de Oxford, há 49 anos, portanto, que é sobre tariffs and tariff policy, estrutura e políticas tarifárias, e portanto, o que eu defendo a tese ganhou atualidade. Mas isto é um pormenor, enfim, pessoal. O que eu gostava de mencionar atualmente é o seguinte: é interessante a evolução do mundo, aliás, é uma magnífica evolução que traça desde o começo, enfim, há 2 milénios. Agora, o que é impressionante, e que eu continuo sempre a pôr a questão, é que a Índia, aliás, o Vasta Gama foi para lá, ainda o ano passado lá estive na Índia a ver a família, lá fui mais uma vez a Coxim, enfim, com os meus netinhos, onde ele chegou. Bom, a Índia era em 1500 a zona mais rica do mundo, por isso é que ele foi para lá, não foi para os Estados Unidos, nem para o Brasil, como é evidente. Em 1802, e vale a pena dizer este número, que eu tenho sempre presente, a Índia e a China tinham 42,7% do PIB mundial, a Alemanha 2,8%, os Estados Unidos 1,8%. Bom, isto é sabido, depois a Nações Unidas somente falou isso muitíssimo bem. Agora, o que continua por explicar é o seguinte, que a Europa tenha crescido, sabe também, como é que esses dois países perderam posição em 200 anos? Como é impressionante. Em 2004 tinham ainda 6%, 4% da China, 2% da Índia. E agora estão a crescer mais. Enfim, dados ainda vem um artigo interessante do Dr. António Mendonça, no sol do fim de semana, sobre a evolução recente. Está ainda a crescer 6,8% e a China 5,5%. Estão a recuperar. Agora, o que vale a pena pôr, e vou pondo sempre, enfim, pessoas enfim, que estudam estas análises, é como é que esses dois países, que eram claramente as maiores potências económicas do mundo, perderam terreno, enfim, porque estão a recuperar, não tenho dúvidas, é com a abertura das economias. Mas vale a pena fazer esta menção, depois de uma exposição tão interessante, em que muito aprendi a dizer muitas coisas que eu vi, confesso que não as conhecia antes. Muito obrigado, Sr. Almirante. Então passamos para o professor José Francisco Rodrigues, se faz favor. Pois, eu penso, Deixe-me só agradecer ao Sr. Professor Manuel Porto, que é um prazer ouvi-lo. Já não falávamos há algum tempo. Prazer é meu, Sr. E os, Almirante. e os meus cumprimentos. E E muito conhece bem obrigado Coimbra, pelo. segundo sei. Conhece bem Coimbra, vinha cá às vezes. Pois, eu sei. Eu sei a razão. Ainda ontem estive com o Sr. Reitor na Figueira, aquilo que eu falei da Figueira da Foz, Pois, já disse há bocadinho. foi com o Sr. Reitor que eu estive Muito lá, bem. porque a Universidade está a querer desenvolver lá a temática do mar e Exatamente. convidaram-me para eu lá ir, e eu lá dei uns contributos para a zona livre tecnológica ligada ao mar na Figueira da Pois, Foz. Muito, muito muito prazer, gosto. prazer em Grande ouvir. Desculpe o Sr. Professor Moura Eu Vicente. queria lhe perguntar se quiser, se o Sr. Almirante prefere responder logo ou responder. Não, eu, relativamente ao Sr. Professor Porto, não. Tá bom, tá bom. Então, professor José Francisco Rodrigues, se faz favor. pois, eu queria saudar o académico Silva Ribeiro, que não sei se tem conhecimento pessoal, mas de qualquer maneira se saúdo aqui. Eu peço desculpa, não pude ouvir toda a sua conferência, porque eu desci lá de cima da academia de uma sessão hoje do Dia Internacional do Micro-Organismo, mas ainda ouvi uma parte muito significativa, digamos, a parte final da sua conferência, que levantando questões sobre a globalização. Eu tinha uma questão para si. Não sei se tem conhecimento, mas o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que aliás é nosso sócio honorário, como sabe, foi recentemente convidado pelos chineses naquela conferência de Xangai, de Conferência de Xangai, e deu uma entrevista à CGTN. Uma entrevista muito interessante, que aliás está disponível na internet, onde ele fala claramente da visão estratégica da China, em particular do Xi Jinping, relativamente à global governance. Ou seja, esta questão que é fulcral neste momento, das Nações Unidas, que por um lado tem papel extraordinário nas últimas décadas, mas que neste momento estão confrontadas com situações que, de facto, os vetos no Conselho de Segurança, por exemplo, seja da Rússia relativamente à questão da Ucrânia, por exemplo, com o próprio apoio da China, como sabe, ou, eventualmente, o veto dos Estados Unidos relativamente
aos crimes que Israel está a cometer neste momento na Palestina, não é? O que está, de certo modo, a fragilizar as Nações Unidas. Mas, por outro lado, vê-se, de facto, que neste momento a globalização está a ser posta em causa justamente quando aquela que foi a primeira potência depois da implosão da União Soviética começou a ver que estava a ser ultrapassada pela China, nomeadamente, não só, enfim, não chegou ainda à parte da economia, já lá está próximo. A parte militar também não sei se estará, enfim, estará mais longe neste momento, mas sobretudo na inteligência artificial, neste momento os Estados Unidos já começaram a perder, não no nosso lado, no nosso hemisfério, mas a nível global, provavelmente já começaram a perder a liderança de parte científica da inteligência artificial. E, de facto, neste momento, aquilo que eu percebi da intervenção do Secretário-Geral António Guterres é que, de facto, neste momento, uma das questões essenciais é, de facto, relativamente à globalização e da proposta de global governance que a própria China está a fazer a nível e está a ter eco, justamente, mais no complementar ao nosso mundo, aquela nossa, e nós nem temos informação disso, provavelmente, mas que, de facto, é não só uma parte já maioritária de toda a população mundial, e economicamente já começa a ser muito, muito significativa, já lá é para os 40%, e vai ser brevemente, com o crescimento atual, vai passar a ser maioritária. E a questão que se põe é, globalização, ela progride, regride, e vamos voltar digamos, será que neste momento o braço de força entre o multilateralismo vai vencer ou vai perder face a uma regressão justamente da posição dominante norte-americana, em qual a Europa, em virtude da NATO, porque neste momento já não sabemos muito bem se existe ou não existe, parece que sim, às vezes, outras parece que não, se de facto, o que é que isto significa em termos de globalização, o papel das Nações Unidas e o papel da necessidade ou não de uma global governance, não é? Que é uma expressão, neste momento, muito importante. Sim, senhor. Sr. Professor, se eu soubesse responder a essa pergunta, eu certamente que tiraria o lugar ao Engenheiro Guterres. Mas o que é que eu lhe posso dizer? Vamos lá ver. A globalização, como eu fiz, que tentei fazer notar, é um processo de aprofundamento das relações entre os diferentes povos, países, economias, culturas, que se foi acentuando desde há 2000 anos para cá, fruto da possibilidade de interação entre as pessoas, as empresas, e evidentemente que isso foi feito primeiro pelas rotas terrestres, depois passou com a nossa influência para rotas marítimas e agora está a ser feito, sem deixar as rotas terrestres e as marítimas, mas agora está a ser feito também por meios eletrónicos desde que surgiu a internet. E, portanto, eu penso que a tendência será para o aprofundamento desse processo. Evidentemente que as pessoas interrogam-se, e fruto agora até das imposições das tarifas, o presidente norte-americano que está a criar um conjunto de barreiras para dificultar essas trocas que poderão parecer algum obstáculo ao aprofundamento da globalização. Bom, isso é uma perspectiva do presidente Trump, que tem um mandato por mais 3 anos e pouco, e que certamente vamos ver em que circunstâncias é que fica a economia americana daqui a mais, nem é preciso chegarmos 3 anos, daqui a mais um ano. Aliás, eu vi nas notícias hoje e ontem já indicações más. Portanto, eu penso que o processo para o progresso mundial, como todos nós sabemos, nunca foi os países fecharem-se, foram abrir-se. Foi abrir-se, foi assim que Portugal progrediu e que todos os países têm progredido. Foi com a abertura das suas economias ao mundo. Os Estados Unidos estão a fazer o processo exatamente ao contrário, e isso é capaz de lhes trazer enormes prejuízos num futuro curto até. Bom, quanto à governação global, de facto, nós temos um problema terrível, porque
o sistema das Nações Unidas com o Conselho de Segurança formado como está, fruto daquilo que foram as circunstâncias da Segunda Guerra Mundial, já não são compatíveis com a situação em que nós vivemos. É o grande desafio que nós temos, é alterar essas circunstâncias. Agora, as grandes potências, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, não vão querer essa alteração porque depois perdem poder. Os Estados Unidos certamente não vão querer fazer isso, a China não vai querer fazer isso, a Rússia também não vai querer fazer isso, apesar do estatuto de força deles ser muito diferente hoje do que era em 1949. De modo que eu julgo que vai ser o grande desafio do próximo secretário-geral das Nações Unidas encontrar já não creio que, aliás, nem creio que seja da personalidade do engenheiro Guterres lançar-se em processos dessa natureza, de transformacionais. Se não o fez em Portugal, quando foi primeiro-ministro, também não o fará certamente nas Nações Unidas. Mas isto é a minha apreciação sobre aquilo que eu percebo digamos assim, da mente mais ou menos estratégica do secretário-geral das Nações Unidas. Mas esse é o grande desafio, porque se nós não encontrarmos uma possibilidade de criar condições para que haja uma governação mundial diferente daquela que resultou da Segunda Guerra Mundial, aquilo que nós vamos continuar a assistir é o que estamos a assistir hoje. Ao conflito da Ucrânia, ao conflito do Médio Oriente. Isto vai se perpetuar e vai se agravar cada vez mais. Porquê? Porque a natureza das armas, a natureza dos equipamentos que existem, a forma de fazer a guerra é cada vez mais complexa e mais danosa em termos daquilo que é a sobrevivência da própria humanidade. E, portanto, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente em termos da globalização, é criar condições para que ela se desenvolva gerando progresso, levando progresso e bem-estar e riqueza à maior quantidade possível de pessoas, mas ao mesmo tempo garantir que esse progresso e essa riqueza é feita com humanidade. E para isso nós precisamos de um sistema de governação global diferente daqueles que temos, que foi feito apenas para privilegiar os direitos ou os privilégios das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. E era isto que eu gostaria de dizer ao Sr. Professor. Sr. Almirante, ainda podemos ter mais uma questão aqui. Sra. Professora, Rui Monteiro, o quero meu... abusar da sua disponibilidade. Posso? Pode ser, mais uma. Sim. Então, se faz favor. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à Academia de Ciências de Lisboa e aos organizadores por esta iniciativa, por este ciclo de conferências e por nos darem de facto a oportunidade de nós podermos discutir temas tão relevantes como estes. É também um privilégio podermos estar a ouvir palestrantes da qualidade do Sr. Almirante e queria-lhe agradecer pela clareza da sua exposição, em particular a forma como ligou o papel histórico de Portugal na globalização, a importância do comércio marítimo e até a nossa vocação atlântica que nunca pode ser esquecida. Ora, neste contexto em que hoje em dia observamos que há um crescente isolacionismo dos Estados Unidos, uma maior projeção da China e até tendo em conta a vocação que Portugal tem em termos transatlânticos, europeus e digamos até lusófonos, como é que Portugal se deve efetivamente posicionar em termos do ponto de vista económico e de política externa neste contexto? Gostava muito de ouvir a sua visão aqui nesta encruzilhada que nós efetivamente nos encontramos. Obrigado. Nada, era essa. Olha, eu, relativamente a Portugal, tenho uma visão que eu penso tem que ser fundamentada naquilo que tem a ver com vários fatores de onde
decorre o nosso potencial estratégico? Nós temos que ter consciência, em primeiro lugar, da nossa posição geográfica. Porque a nossa posição geográfica aqui na Europa, mas simultaneamente no Atlântico, e de tudo o que decorre da nossa posição geográfica, que no passado foi o acesso ao Atlântico, pressionados pelaquilo que era o peso estratégico do nosso vizinho mais poderoso, que nos obrigou como Dom João II disse, conter Castela em terra e batê-la no mar. Foi essa a visão estratégica e este foi o conceito estratégico. Se nós quisermos, que é uma coisa que nos falta hoje, é um conceito estratégico, como dizia o nosso querido e saudoso professor Adriano Moreira, que é uma grande ideia para regular a construção do futuro do país, isso falta-nos. Nós parecemos um pouco, ou temos parecido um pouco desde que acabou o Império, um daqueles petroleiros, os navios grandes, que vão a navegar muito junto à costa, andam muito devagarinho, umas vezes põem a máquina a andar avante, depois metem a ré para travar e tal, e não sei o quê, com medo de bater em alguma rocha. E porquê? Porque, de facto, nos falta lideranças esclarecidas e capazes de estabelecer uma visão para o país e depois motivar e mobilizar os portugueses para seguir nessa visão. Ora, mas essa visão, para ser construída, tem que assentar, em primeiro lugar, na nossa geografia. Depois tem que assentar naquilo que decorre da geografia e que pode gerar riqueza para o país, porque nada funciona sem riqueza. O nosso projeto expansionista, o que é que foi Portugal desde a fundação da sua nacionalidade, senão uma luta por território para garantir a autonomia do nosso país relativamente a Castela. E isso era, e aos mouros, não é? E, portanto, conquistámos território e fomos andando de norte para sul, até que chegámos ao Algarve e vimos, bom, mas mesmo aqui o território não chega para nós termos a nossa individualidade estratégica, temos que ir buscar economia a Ceuta, não é? E lá fomos atacar o ouro e os cereais, essa coisa toda, e fomos até à Índia. Bom, hoje em dia nós temos que ter consciência da nossa geografia e de onde é que está digamos assim, o potencial para desenvolver a nossa economia. Em termos de recursos, eles estão no mar. A extensão da plataforma continental é a grande oportunidade e aquilo que faz a grande diferença para o processo expansionista do século XV, XVI. Aí nós tivemos que ir buscar os recursos fora. Agora temos que ir buscar os recursos àquilo que o direito internacional reconhece que é nosso. Mas nós nem isso estamos a cuidar, sabe? Esse é que é o grande problema. É que, estando estes recursos na extensão da plataforma continental, evidentemente que nós temos hoje gente muito bem preparada nas nossas universidades, eu próprio vivenciei isso, eu fui estudar para os Estados Unidos em 1979 e ia cheio de medo porque vinha da escola naval, pensando que a escola naval, eu ia estudar para uma universidade americana, que eu ia ter dificuldades, não tive dificuldades nenhumas, antes pelo contrário. Antes, pelo contrário, relativamente a alunos que estavam lá, americanos e da Noruega e de outros países europeus bem mais ricos que nós. E, portanto, nós temos isso, mas não temos, de facto, uma visão estratégica para explorar esses recursos e criar riqueza para o país. Andamos um pouco a viver daquilo que é a nossa carga genética do ponto de vista estratégico. É que se nós olharmos para o passado do país, nós somos, essencialmente, sempre fomos, uma potência predadora de recursos. O Dom Afonso Henriques, quando começa a expandir-se para sul, lança isso, não é? E esse conceito estratégico, essa ideia estratégica, essa genética estratégica nacional ainda perdura hoje, de nós procurarmos captar recursos no exterior do nosso país. Agora não precisamos disso. Não precisamos disso porque temos os recursos no espaço
que a Convenção das Nações Unidas sobre o mar nos dá, que são os recursos, os nódulos polimetálicos que existem e outras riquezas, não é? Também de natureza biológica, etc., que existem no mar que é nosso. Mas para isso precisamos de criar estruturas para poder explorar esses bens. Bom, mas depois, não é? Temos que fazer mais algumas coisas, que é, primeiro, levar os portugueses a perceber que a riqueza do país não está em Bruxelas e nos fundos estruturais, nem nos PRRs, nem nada disso. A riqueza do país no futuro está na nossa capacidade de explorar os recursos que são nossos. Se nós continuarmos com este sentido estratégico de irmos captar recursos, como temos andado desde o 25, desde 1986, quando entramos para a União Europeia, a ir buscar os recursos a Bruxelas, se continuamos com esta atitude e ficamos deslumbrados, e tão deslumbrados que depois nem os conseguimos aplicar, que é o que está a acontecer às verbas do PRR, que nem os conseguimos aplicar em tempo útil, se continuamos com esta atitude, se não temos um plano estratégico para o país vai continuar a acontecer-lhe aquilo que tem acontecido desde 86. Ou mais recentemente, em que nós temos regredido em termos do estatuto na hierarquia das economias europeias. E já estamos a contar do fim, somos o quinto, não é? Fomos ultrapassados já para a Polónia, para a Lituânia e por não sei quê, países que entraram para a União Europeia muito depois de nós. E, portanto, nós precisamos, de facto, o grande desafio que nós temos hoje em Portugal é ao nível das nossas lideranças, de termos líderes capazes de definir este futuro para Portugal e depois de mobilizar e motivar e depois construir os planos adequados para pôr as pessoas capazes que temos no nosso país, ouça, e sem os deixar ir para fora. A coisa mais, digamos assim, que a mim mais me amargura nesta fase da minha vida em que eu já estou reformado e que penso nestas coisas com outra liberdade e com outra tranquilidade, mas com muita inquietação, porque é a preocupação, é ver os jovens excelentemente formados pelas nossas universidades a irem para o estrangeiro, não poderem aplicar o seu potencial aqui. E, portanto, caro doutor Rui Monteiro, o grande desafio que nós temos para Portugal e para posicionar Portugal no mundo, para mim, começa por escolhermos as lideranças capazes. E depois, por ter mecanismos que eu tenho dúvida, eu agora, desde que estou reformado, tenho tido alguma interação com os partidos políticos portugueses. Ouça, com pessoas que são meus amigos e vou falando com eles de diferentes partidos políticos. As estruturas dos nossos partidos são muito frágeis. Como é que é possível aquele tipo de estruturas apoiar os governantes na definição até dos programas de governo e depois dos planos estratégicos de materialização dos programas de governo em ações concretas? Ouça, não é possível. É de bradar aos céus aquilo que vai acontecer em termos do investimento na defesa. Eu escrevi um artigo a chamar a atenção para isto, mas nada está a acontecer. Já decidiram subir as despesas de defesa de 1,5% este ano para 2%. Isso dá mais 800 milhões de euros para as Forças Armadas. Eu pensava que se construía um plano estratégico para meter esse dinheiro nas nossas universidades, na nossa indústria, para produzir os equipamentos que as nossas Forças Armadas precisam, a maior parte deles, todos não será possível, mas para, por exemplo, a indústria das munições e dos projéteis. Porque é que se nós temos uma indústria que até ao 25 de Abril fez isso e que essa indústria existe, porque é que agora temos que comprar munições ao estrangeiro? Porque é que não usamos esse dinheiro para reabilitar o nosso complexo industrial e que ele faça produtos para a economia para vender e alguns destes produtos sejam para as Forças Armadas com a utilizações de duplo uso? Não estão a fazer isso. Estamos, mais uma vez, a agir
como eu temia que se fosse agir, que é pegar nesse dinheirinho e ir a correr comprar à França, à Alemanha, à Itália, aos Estados Unidos, etc. Ouça, é isto que tem que acabar. E isto só acaba quando nós tivermos, de facto, pessoas a liderar o nosso país que tenham capacidade para estabelecer um conceito estratégico, esta ideia de futuro, e sejam capazes depois de mobilizar e motivar todos os agentes económicos portugueses, as universidades, os setores culturais, etc., todos os atores relevantes nestes processos de desenvolvimento nacional para construir um futuro mais auspicioso. Pelo caminho que estamos a ir, nós vamos empobrecer cada vez mais. E é com muita tristeza que lhe digo isto, mas é o que eu estou a ver que está a acontecer no nosso país, e que não vai. Evidentemente que isto acontece porquê? Porque os partidos políticos têm objetivos de 4 anos e querem ganhar as eleições. Com esta aproximação assim, sem explicar aos portugueses convenientemente que isto não se resolve desta maneira, nós não vamos conseguir mudar a situação que o país tem, nem vamos conseguir fazer aquilo que o Sr. Doutor tem como sua preocupação. Lamento dar-lhe esta opinião, mas é aquilo que eu penso que vai acontecer, porque é o que eu estou a ver que está a acontecer e que tem acontecido, infelizmente, desde há uma série de anos, de algumas décadas, no nosso país, em que temos perdido as oportunidades. Aqui e acolá vamos melhorando um bocadinho, evidentemente, hoje houve melhorias fundamentais, não podemos esquecer isso, no nosso país, ao nível da educação, a democracia, a saúde, apesar destas circunstâncias todas, na economia, houve muitos progressos. Mas, de facto, se nós tivéssemos atuado de outra forma, de forma mais organizada, de forma mais pensada, de forma estrategicamente mais estruturada, aquilo que tínhamos conseguido era muito mais do que conseguido até agora. Sr. Almirante, muito obrigada. Posso lhe dar só 2 minutos, uns minutinhos, não digo 2, ao professor Luís Ramos. Faz favor. Professor Luís, Eu só gostaria, Sr. Almirante, de agradecer, de considerar realmente que tivemos aqui um grande momento de aprendizagem e que viu a qualidade com que o Sr. Almirante fala e como o Sr. Almirante realmente contribui para todo o conhecimento. E gostava de agradecer, sobretudo em meu nome pessoal, mas acima de tudo em nome dos nossos alunos, que eu já fui recebendo aqui algumas mensagens por WhatsApp e SMS, e agradecer também a todos quando estiveram presentes, mas sobretudo aos jovens, aos nossos alunos de Relações Internacionais, de Segurança e Defesa, de Estratégia, de Ciência Política, que aqui estiveram, a quem eu também agradeço muito. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado, foi um gosto. mais uma vez, Sr. Almirante, muito obrigada por ter estado connosco hoje, por tudo aquilo que nos deu e que nos trouxe, e seguramente vai continuar a lutar para que Portugal seja melhor, mais informado e mais capaz de gerir os seus talentos para o bem de todos. Muito obrigada, Sr. Almirante. E eu avisava que continuamos este ciclo na próxima quarta-feira, com um tema que é a Europa perante uma nova realidade e a necessidade de aumentar a sua autonomia estratégica. E será o orador o general João Vieira Borges. Todos convidados a continuar connosco neste ciclo que reputo da maior importância e do maior interesse para que sejamos confrontados com o saber e com aquilo que precisamos mesmo de entender e de continuar a tentar, pelo menos, transmitir de uma maneira simples, mas segura, por aquilo que aprendemos com os nossos maiores. Muito obrigada e até quarta-feira.